Olá! Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra gigantesca estar aqui com vocês essa noite para falarmos sobre um assunto que pode ser um assunto privilegiado nesse momento ímpar que nós estamos vivendo. Muitas pessoas podem estar achando que esse é um momento ruim, é um momento complicado, que a carreira profissional que estava em uma crescente pode dar uma estagnada, mas não. Hoje nós estamos aqui com duas super profissionais para falar para vocês que não. Esse pode ser um momento ímpar para dar aquela guinada na carreira profissional de vocês, e não só profissional, na carreira mesmo, na vida de vocês como um todo, né? Porque eu acho que aquela questão de nós separarmos o profissional do nosso projeto pessoal de vida, do nosso propósito de vida também já não condiz mais com o que a gente está vivendo nesse mundo, né, meninas? Então, eu quero dar boa noite para Ana, para Carla, e quem são essas pessoas brilhantes que estão aqui para falar com vocês sobre protagonismo na carreira profissional? Vocês estão aqui com a palestrante da noite, que é Ana Carolina Belé. Ela é gerente regional da HC Consult, coach, headhunter, e tem uma experiência na área de desenvolvimento humano já gigantesca, uma trajetória muito grande, e eu tenho certeza que ela vai trazer aí várias dicas e contribuições para todos nós, e que vão nos mostrar o quanto esse momento pode ser grandioso nas nossas vidas. E nossa debatedora da noite, a Carla Patrícia, doutora em administração, coordenadora dos cursos de gestão de recursos humanos e coaching, que vai abrilhantar aqui, trazendo suas contribuições. E eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando desde já e convidá-los para interagir. Esse nosso bate-papo tem o propósito de quê? De trazer todos vocês para a nossa conversa, para tornar esse momento bem dinâmico e produtivo realmente. Meninas, a palavra está com vocês, e tenham todos uma boa live, uma boa palestra aí. Legal. Neide, super obrigada por toda essa introdução. De alguma forma, acaba que a responsabilidade fica cada vez maior, né, com todos esses créditos, né, Carla? Agora, Verdade. na mesma medida, uma grande possibilidade de compartilhar com o pessoal que estiver com a gente, especialmente um pouco da trajetória e mais ainda a experiência que a gente vem tendo, né? Para mim é uma grande honra poder estar aqui a convite da Uninter, super obrigada. Agradeço em meu nome, agradeço em nome da HC Consulting, uma consultoria de capital humano que vem crescendo bastante e hoje ainda tenho a oportunidade de estar aqui com vocês todos. A gente sabe que essa é uma conversa que está ultrapassando as barreiras geográficas aí do Brasil. A gente sabe que tem gente de fora também acompanhando e prestigiando, né? Trazendo para a gente esse grande privilégio, que é muito legal. Carla, eu penso que a gente vai conversando, eu tenho algumas coisas bacanas aqui que destaquei para a gente poder conversar, e cada vez que você quiser entrar, levanta a mão, me dá um toque e a gente vai trocando. Eu acho que fica muito mais interessante assim do que coisa muito script muito fechado ou muito engessado, pode ser? Pode ser, Ana, legal. Então vamos lá. Eu, quando fui convidada para vir falar com vocês aqui sobre protagonismo, eu que já venho falando sobre esse tema há algum tempo, especialmente nos atendimentos de coaching que eu faço e nos treinamentos que eu tenho a oportunidade de ministrar, a Neide usa uma expressão muito interessante na apresentação dela, que é assim, não dá para a gente ser protagonista só em um momento ou em outro da nossa vida, porque essa história de vida pessoal e vida profissional se diferenciando ou fazendo uma cisão entre elas já não existe mais. E a gente está vivendo um momento que eu acho que nunca foi tão real isso, quando a gente, por exemplo, neste momento, cada uma de nós está nas suas casas, fazendo essa conversa, com certeza muita gente aí, pelo momento do dia, talvez sentindo o cheirinho de janta já acontecendo em casa, outros que talvez têm filhos assistindo um desenho na sala do lado e tal, e isso é muito interessante, porque mostra com muita convicção e com muita certeza de que não existe mais a vida pessoal e a vida profissional sendo tratadas de maneiras diferentes. Há muito tempo, eu venho dizendo para os meus clientes, porque a minha formação em psicologia antes e toda a parte que eu fiz de clínica, eu já tinha oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, eu sempre dizia, gente, por mais que você tire o pijama na hora que você levanta da cama e você põe a roupa de trabalho, o pijama ele está coladinho em você.
Porque se você está com um filho com febre, você vai trabalhar, você fica com o coração na mão. Se você tem um problema a ser resolvido e você ainda não conseguiu desenrolar aquilo, você até vai trabalhar, mas a cabeça fica com todas essas situações e fica com isso sendo parte do dia. Então, essa coisa do tirar o pijama, ele tá coladinho na gente. E daí, quando a gente fala do protagonismo de carreira em especial, tem uma frase que eu gosto demais, que é uma frase do Peter Drucker. Para quem não conhece, fica aí uma grande dica de leitura. Peter Drucker é conhecido como um dos pais da administração moderna, foi uma pessoa que teve uma grande carreira desenvolvida em grandes empresas, uma delas a General Motors, e ele tem um livro muito legal que chama Paixão por Vencer. Vale super a pena ler, ele traz uma série de perspectivas relacionadas às pessoas e aquilo que é importante a gente olhar e cuidar para que elas estejam bem nas nossas companhias. E ele diz o seguinte, ele fala muito da questão de termos profissionais de elite nas nossas equipes e nas nossas empresas. E uma frase dele que eu gosto demais é assim, ó: os milagres acontecem às vezes, mas é preciso trabalhar tremendamente para que eles aconteçam. E isso é sensacional, porque sentar e esperar que as coisas aconteçam ou que caiam do céu, desde que eu sou pequena eu ouço minha mãe dizer, não, as coisas não caem do céu, que a única coisa que cai do céu é chuva, né? Então, essa frase dele vem muito de encontro também com uma fala muito legal do Oscar Schmidt. Eu tive uma oportunidade de assistir uma palestra dele e com certeza quem já ouviu ele falar já conhece essa fala, que ele conta que muitas vezes ele estava, sei lá, se preparando para um jogo, ou depois de um super jogo e tal, e chegavam pessoas e diziam assim, ai, Oscar, deixa o meu filho pegar na tua mão santa, ou deixa eu dar um beijo na tua mão santa. Aí ele dizia assim, sim, santa, depois de muitos anos treinando 18 horas por dia. Ou seja, indo na linha do que fala Peter Drucker e vem o Oscar Schmidt dizendo, gente, se não tomar a vida, as rédeas da vida nas mãos, vai ser muito mais difícil de conseguir conduzir os temas, né? A mão do Oscar ficou tão santa, ele ficou santa de tanto ele treinar. E aí que a gente vem vendo. E quando eu digo a gente, certamente Carla tem visto isso, ela que lida com essas questões também de desenvolvimento humano, a gente tem visto muitas pessoas se colocando em dúvida e colocando em xeque o momento que está vivendo e o que pode acontecer daqui para frente. Eu tenho uma série de histórias aqui para contar, mas queria ouvir um pouquinho de você, Carla. O que você tem ouvido com relação a esse tema? Sim, na verdade, né, Ana, a carreira vem mudando, né, porque as empresas mudaram, nós mudamos, né, então tudo isso trouxe mudanças significativas na forma como a gente enxerga o trabalho, né. O emprego antes era visto como um emprego para a vida toda, e isso já não acontece mais, já há muitos e muitos anos, né. Então o profissional ele vem sendo desafiado constantemente a tomar as rédeas desse posicionamento. E até fazendo a minha lição de casa para vir aqui conversar contigo, né, descobri um termo, não sei se você conhece, a Meide conhece, que é o Carreira 4.0. A gente vê aí, né, indústria 4.0, marketing 4.0, e agora tem a Carreira 4.0, que é justamente o indivíduo se tornar protagonista e ter total responsabilidade sobre a sua carreira. E isso vai ao encontro de toda essa revolução que vem acontecendo agora, não só pelo contexto que a gente está vivendo, da Covid, mas também pela mobilidade digital que os profissionais estão sendo desafiados nesse momento. Né? Então... Deixa eu só trazer aqui o comentário da Elaine, que eu acho que cada... Desculpa, meninas. Eu acho que tanto que o que a Ana já vinha falando e o que a Carla complementou muito bem, a Elaine falou assim, eu acho que estamos vivendo um divisor de águas e uma quebra de paradigmas em todos os aspectos. Porque, da mesma forma como a Carla falou, que antes se escolhia uma profissão, eu vou ser advogado e eu vou fazer o bacharelado e vou me formar e não vou sair dessa linha. Agora, não. Esse trabalhar duro, trabalhar muito, pode significar trabalhar com várias frentes ou mesmo moldando a sua carreira dentro de uma grande área, mas em aspectos completamente inovadores e diferentes. Não é isso, meninas?
O comentário da Elaine é perfeito, e muito obrigada, Elaine, pela tua participação, porque é isso mesmo. A palavra paradigma, inclusive, para mim, especialmente, é uma palavra muito significativa. Eu me lembro que eu aprendi esse termo na faculdade com um professor que eu tive, que ele foi sensacional. O nome dele é Gilberto Inhoato, ele é psicólogo, um cara muito focado em antropologia, e se alguém aqui que está vendo a gente conhece ele, vai concordar comigo, e se ele estiver por aí também, Gilberto, um beijo para você, porque ele foi um cara que trouxe para mim esse conceito de quebrar paradigmas, porque senão a gente fica tão fixado num pensamento que acaba não olhando para os lados. E aí, essa tua fala, Carla, junto com a fala da Elaine, me traz um gancho para a gente fazer um comentário de um termo também que é relativamente novo. Eu também, na minha lição de casa, fazendo uma pesquisa, encontrei uma reportagem da Você S.A. de 2019, falando das múltiplas carreiras. E é muito disso que a gente está falando, né? Eles colocam um exemplo muito interessante de que, assim, enquanto ali, sei lá, década de 60, década de 70, talvez isso era muito forte, né? Escolha ser advogado, seja advogado e morra advogado, ou tantas outras opções, né? Mas quando a gente fala lá do Renascimento, a gente já tinha um Leonardo da Vinci em múltiplas carreiras. Porque o cara era pintor, ele era escultor, desenhista, cientista, engenheiro, anatomista, ou seja, lá atrás ele já era tudo isso, e isso de forma nenhuma desqualificava ele. Muito pelo contrário, fazia ele ser uma pessoa tão reconhecida e tão ovacionada por tudo que ele realizava, que se hoje ele tivesse entre nós, ele com certeza ia ter um LinkedIn super atualizado, porque ele já ia se posicionar e ele já ia se apresentar como um profissional de múltiplas carreiras, né? Então, quando você diz, Carla, da importância de olhar para esses novos conceitos, isso está intimamente relacionado, porque diferente também de um pensamento minimalista, eu diria, de achar que múltiplas carreiras está relacionado com fazer bico, não é nada disso. Porque as múltiplas carreiras, elas estão intimamente relacionadas com a busca por novos conhecimentos, com a busca por desenvolvimento, e isso vai fazendo com que um profissional que, teoricamente, há algum tempo atrás teria uma única frente de atuação, ele possa atuar em outras. E hoje, vivendo o que a gente está vivendo em termos de pandemia, em termos de novos normais, que é um termo que a gente está usando muito, profissionais que não tiverem a habilidade de se reinventar para poder tentar novas frentes e experimentar novas possibilidades, a probabilidade é que eles fiquem um pouco mais restritos no que diz respeito à sua visibilidade no mercado, no que diz respeito às suas possibilidades, inclusive, de ganho. É verdade, Ana, e não só do ponto de vista de desenvolvimento, mas até de um ponto de vista bem instrumental, a múltiplas carreiras vem trazer possibilidades do profissional que antes depositava confiança em apenas um único empregador, ou apenas empreendendo, e com essa situação que estamos vivendo, sofrer uma queda de renda, ele pode pensar nas suas habilidades, no que ele tem de bom, para aproveitar e se desenvolver essa nova carreira, né? Então, o bico é fazer algo no tempo livre para ganhar um troquinho, né? Isso é bico. Mas e o que é uma múltipla carreira? É você fazer algo com propósito, com paixão, que faça sentido, né? Que agregue algo à sociedade, ao mundo, sirva para aliviar alguma dor. O que eu sei fazer bem, com a qualidade que eu tenho, que dor essa qualidade vai suprir? Né, na sociedade, enfim, no mercado. E quando você fala em que dor essa possibilidade vai suprir, Carla, eu acho perfeita a tua colocação, porque daí vocês vão observar que toda essa conversa que a gente vai ter hoje, ela virou e mexeu, ela vai voltar no tema do protagonismo, porque não tem como não ser assim. Quando a gente fala de identificar qual é a dor que eu vou suprir com uma nova atividade, ou com um novo posicionamento, ou com um novo produto que eu vou oferecer, isso está intimamente relacionado com o que eu posso chamar de escolha consciente. Eu que, como disse a Neide no início, eu também trabalho como headhunter, então eu sou uma múltipla carreira, porque eu sou formada em psicologia, eu sou coach, eu sou headhunter,
eu trabalho com desenvolvimento humano e treinamento, eu sou professora universitária, e tudo isso não faz de mim alguém que faz vários bicos, e sim faz de mim uma profissional que busca pelo conhecimento para poder fazer bem tudo, porque esse é um ponto bem importante. Quando a gente fala desse protagonismo e das múltiplas carreiras, a gente está falando de que precisa de dedicação para se destacar, porque senão vai ter um monte de gente fazendo um monte de coisa e vira a síndrome do pato, que nada corre e voa, mas não nada bem, não voa bem e não corre bem. Então, não adianta. Adorei. Adorei a complementação e nós temos que trazer uma outra questão para esse debate, que é que nós que já estamos no mercado profissional e a galera que tá cursando agora a graduação, que está pensando na sua formação de carreira profissional, não sabemos como é que é o amanhã. E esse amanhã não é 10 anos, 20 anos, estou falando amanhã, ano que vem, daqui a 2 anos. Por quê? Porque a tecnologia está revolucionando muito a forma como as profissões estão evoluindo, como os negócios estão acontecendo, né? Então, a gente precisa trazer isso também. Então, quando nós falamos de múltiplas carreiras, é também se adequar. E quando a gente fala do novo, aí já sai o padrão também, né, Ana? Porque eu acho que o diferencial é justamente ser diferente do todo. E quando a gente fala desse ser diferente do todo, Neide, você tá super correta na tua fala, porque esse ser diferente do todo está intimamente relacionado com a escolha consciente, que é saber para onde vai. Porque também tem uma coisa que é muito importante, e daí, usando o que você disse dos alunos, é o seguinte. Tem uma fala que é muito, muito conhecida do gato da Alice, que é o seguinte: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é um pouco esse o tema, de que quando você toma as rédeas da tua vida nas mãos, e seja a vida daí de uma maneira amplificada, não só a questão de carreira, é preciso traçar metas e fazer planejamento. Né? Vamos trazer para a vida real, vamos dizer assim. Hoje, por exemplo, eu tenho uma consultora na minha equipe que ela vai casar em novembro de 2021. Ela já está planejando esse casamento a gente está em 2020, desde 2018. É muito tempo, é pouco tempo. O ponto não é o tempo, o ponto é que existe um planejamento. E a gente está falando de uma situação muito específica da vida pessoal. Quantas pessoas não fazem planejamento para ter filhos, por exemplo? Planejamento para fazer viagens. Então, por que ainda, de alguma forma, quando a gente fala de protagonismo de carreira, né, o protagonismo profissional, ainda existe um quesinho que grita aqui atrás da orelha de que esse planejamento ele não precisa acontecer, e se ele acontecer, ele não é feito por mim, ele é feito pelo meu chefe. Eu tive uma cliente que foi muito interessante quando a gente estava falando de transição de carreira, que eu perguntei assim: me fala um pouco sobre as vivências que você teve nas empresas por onde passou e tal, e o que aconteceu para você sair. E ela falou assim para mim: Ana, teve uma delas que aconteceu foi o seguinte: a minha gestora não me dava feedback. A minha gestora não dizia para mim o que eu tinha que fazer. E daí, como é que eu ia conseguir tocar a minha vida? Como é que eu ia conseguir fazer o que eu tinha que fazer dentro da empresa? E a minha pergunta, do jeito que veio, voltou, né? Eu disse assim: e quantas vezes você pediu para ela? E quantas vezes você perguntou para ela o que você estava acertando, o que você estava fazendo de legal, o que precisava melhorar? Ou seja, esse é só um exemplo prático e provavelmente vocês já viram isso e provavelmente vocês já vivenciaram também ou ouviram alguém contar essa sensação de que eu coloco no outro a responsabilidade pela minha vida. E daí acontece que quando existe, por exemplo, um desligamento, ou quando existe uma frustração dentro da empresa, é sempre a sensação de que eu fui prejudicado. Existe a sensação de que alguém não fez por mim. E daí a gente entra num outro tema, que é um outro conceito, que é o conceito de locus interno e de locus externo. Né? Para quem não conhece, eu vou falar rapidamente porque a intenção não é essa, mas assim, quando a gente fala de locus interno e locus externo, é aonde eu coloco a responsabilidade acerca daquilo que faz, que diz respeito a mim. Então, ou eu me responsabilizo, e daí eu tenho uma postura protagonista, e eu tenho toda a questão de condução da minha vida no locus interno, porque eu sou responsável por isso, ou eu me culpo e coloco no outro
a responsabilidade por aquilo. Foi o meu chefe que não me deu feedback, eu não fui bem naquela entrega de projeto porque eu não tinha o apoio. Se a gente fala das crianças, eu não fui bem naquela prova porque a minha professora era ruim, e assim a gente tem uma série de outros exemplos. A Carla está ali concordando com a cabeça, né, Carla? É isso mesmo. Até tem um exemplo assim de processo seletivo. Então, é um profissional que vai, passa o processo seletivo e não é aprovado. Dentro do ponto de vista do locus externo, ele vai culpar: a empresa só contrata quem indica, o entrevistador não foi com a minha cara, então a culpa sempre está no outro. Eu não assumo a responsabilidade, eu sou vítima das consequências. E do lado inverso, né, do ponto do locus interno. Olha, puxa, eu não fui aprovado porque eu não me saí muito bem no processo seletivo, eu não revisei meu currículo, eu não me preparei. Então, qual é a lição que fica depois disso? Como eu posso melhorar na próxima oportunidade? É sempre encarar esse desafio, essa dificuldade como uma alavanca para que você possa aproveitar a experiência vivida nas próximas oportunidades, que você possa melhorar continuamente. É perfeito o que você falou, Carla, porque a gente está falando justamente do quanto a pessoa ela se responsabiliza com relação àquilo que ela está fazendo e com relação àquilo que ela está entregando. Porque tudo que a gente faz é uma questão de entrega. E se eu coloco no outro a responsabilidade a respeito daquilo que é meu, eu fico também numa posição confortável. E daí, essa posição confortável, ela faz com que eu seja muito, muito reativa, que eu me mantenha na minha zona de conforto e que essa posição de vítima, ela seja sempre reforçada. Quando a gente fala de vitimismo, né, de se colocar na posição de vítima ou na posição de protagonista, eu falo muito, Neide, que é preciso ter muito forte a certeza do que é que você tem de melhor e quais são as armadilhas que você mesmo está se colocando. Eu gosto de fazer sempre algumas metáforas para ficar mais lúdico, por exemplo, com filmes, né? Se a gente for parar para pensar, os protagonistas dos filmes, os protagonistas das séries, né? Hoje em dia, com tantas plataformas de streaming aí, tantas séries possíveis da gente ver, os protagonistas, eles sempre são muito poderosos no que diz respeito a eu sei do que eu sou bom. Se a gente fizer um exemplo muito simples e mais antiguinho, para que todo mundo possa também se situar, a gente fala de um super-homem, por exemplo. Ele sabe que ele é muito bom porque ele voa, o quanto ele é forte, o quanto ele é invencível com uma série de coisas. Mas ele também sabe que se vier Kryptonita, já era. Isso. Porque ele vai ser destruído por aquilo, né? Eu acho que isso vem bem na linha do que o Guilherme está trazendo para a discussão e o pessoal está contribuindo, que é do feedback. Porque muitas vezes a gente espera o feedback vindo de fora, e convenhamos que realmente tem lideranças que não estão muito capacitadas para isso, mas faz parte do mercado, mas eu acho que buscar o autoconhecimento às vezes pode ser tão ou mais importante. Fazer uma autoavaliação. E aí vem uma outra questão que é muito relacionada à carreira. É lógico que tem pessoas que procuram empregos e procuram trabalhos. Eu procuro uma colocação porque eu estou desesperada por dinheiro e eu vou pegar qualquer vaga que vier, mesmo que isso me deixe infeliz porque não está alinhado com... Não sei se tem uma criptonita lá dentro que vai me fazer mal, ou se tem algum mecanismo que vai ativar meu superpoder, né? Porque, e isso muitas vezes também acontece porque a pessoa não sabe o que é o fazer bem e o que é o fazer mal, né, Ana? É isso. E tem uma coisa muito interessante para completar a tua fala, Neide, que é o seguinte: usando o exemplo de recolocação, né? O exemplo de buscar por um novo emprego. Eu fiz um estudo, e do estudo que eu fiz, porque muitos clientes meus me diziam assim, Ana, quanto que é a minha parcela de responsabilidade dentro de um processo seletivo? E quando a gente olha as etapas que um processo seletivo prevê, pasmem, 70% da responsabilidade está nas mãos do candidato. E por que 70%? Porque a gente está falando de, como disse a Carla, de se preparar, de ter um currículo adequado, de ter um LinkedIn, que hoje é uma ferramenta importantíssima para poder fazer networking em novos negócios, um LinkedIn adequado, saber se preparar com as questões técnicas da posição e as questões dos valores da empresa também. Então, a gente está falando de 70% estar nas mãos dos
candidatos. E no paralelo a isso, quando você fala de identificar aquilo que é bom e o que é a minha criptonita, existe um projeto, existe um processo de mapeamento de perfil chamado assessment. Esse processo, Neide, quando a gente usa ele tanto dentro das empresas para poder fazer mapeamento de grandes grupos, quanto para fazer mapeamento de perfil de um único indivíduo, ele consegue tirar uma fotografia do momento atual do profissional e, a partir do que essas ferramentas trazem para a gente, nós conseguimos identificar quais são os potenciais e quais são as criptonitas. Porque de nada vai adiantar eu querer ser protagonista da minha vida, primeiro, se eu não souber no que eu sou bom, segundo, se eu não souber no que eu não sou bom, e terceiro, se eu achar que eu sou bom em tudo, ou eu achar que eu sou bom em nada. Porque daí a gente está indo para extremos, para os polos, e os polos, eles são sempre muito perigosos. Então, quando a gente vê os profissionais, às vezes, um pouco perdidos, inclusive na questão relacionada a que tipo de empresa eu quero, né? Ou que tipo de empresa cabe na minha vida hoje, é justamente pela falta ainda de informação relacionada ao que é importante para cada um deles. Sensacional. E aí eu queria perguntar para vocês, tanto para a Carla quanto para a Ana, se faz sentido, né? O comentário da Elaine também, minha opinião pessoal é que faz, né? Mas que a profissão tem que estar alinhada com a nossa missão de vida também, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, né? Missão de vida versus carreira profissional versus esse autoconhecimento. Vai com você, então, Carla. Comece. Sim, a carreira tem, o trabalho tem que estar alinhado, sim, com o nosso propósito, com a nossa identidade, tem que fazer sentido, né? Se não faz sentido, em algum momento, o profissional pode ter um sofrimento, né? Que a gente chama de sofrimento no trabalho, né? Há tantos profissionais que a gente vê, Ana, Neide, que vivem trabalhos, tem uma carreira até que com bons ganhos financeiros, mas é um trabalho que não faz sentido, que causa sofrimento, algo de um sofrimento tamanho que faz com que a pessoa adoeça, né? E muitos profissionais deixam essas carreiras, então tem que fazer sentido, tem que fazer propósito, tá? Tem que estar alinhado com a missão, sim. E tem que estar alinhado com a missão, ao meu ver também, Neide, respondendo a tua pergunta, porque senão, dando nomes, né, acho que algumas coisas são importantes até para a gente poder também depois pesquisar, isso que a Carla diz, esse adoecimento chama-se síndrome de burnout. Então, essa é uma doença que tem acometido muitos profissionais, justamente porque ou eles estão trabalhando sobremaneira, ou seja, até a exaustão, ou eles estão trabalhando não na exaustão do tempo físico, não na exaustão do tempo contado, e sim na exaustão porque aquilo não faz parte da vida deles, aquilo não faz parte do propósito. Eu tenho a minha história, muito rapidamente, tem um pouco disso, tem um pouco da questão de propósito. Eu fiz 2 transições importantes de carreira na minha vida. A primeira, quando eu me formei, eu decidi clinicar, e naquele momento eu clinicava como psicóloga e também fazia alguns trabalhos como consultora, dando treinamentos, ou seja, ministrando treinamentos, sempre muito focados em questão de comportamento e desenvolvimento de lideranças, até que eu então faço a minha primeira transição de carreira, porque eu mudo de cidade, e chegando na cidade onde eu fui morar, eu não identifiquei as oportunidades para seguir nessa carreira, então eu mudo. Eu vou trabalhar em mundo corporativo, vou trabalhar com varejo, depois eu sigo trabalhando em mundo corporativo, mudando de nicho, vou para telecom, até que eu decido fazer de novo uma transição de carreira, quando eu opto por trabalhar em consultoria. Por quê? Porque naquele momento, Carla, isso estava intimamente relacionado com o meu momento de vida. Então, assim, poder trabalhar numa consultoria que, de alguma forma, me daria um pouco mais de flexibilidade de horários, me oportunizaria um pouco mais de qualidade de vida, e não que eu trabalhe menos, tá? Porque se engana quem acha que quem trabalha com consultoria trabalha... Ah, nossa, o consultor trabalha super pouco. Gente, vou dizer para vocês, isso não é verdade, tá? A única diferença é que a gente não bate ponto. Agora, na mesma medida, são os prós e os contras. E daí a gente entra de novo no tema do protagonismo para a gente nunca perder esse fio da meada, que é o seguinte, quando
eu entendo que eu vou fazer uma transição de carreira para algo que faz sentido para mim e que está ligado com o meu propósito naquele momento de vida, significa que eu preciso fazer o balanço entre prós e contras. Porque tudo na vida tem os dois lados. Nunca é só maravilhoso ou só horroroso. Sempre tem os dois lados. E daí é onde a gente, em processos de coaching, usa uma ferramenta chamada perdas e ganhos, que é justamente poder mapear o que eu ganho com isso e o que eu perco com isso. Ou seja, o que eu ganho, o que eu perco com as escolhas conscientes que eu faço na minha vida. É importante, né, a questão da consciência, né, Ana? Você saber, primeiro, identificar qual é o teu propósito, né, qual é a tua missão, e claro, né, feliz aquelas pessoas que têm esse alinhamento, né, com o seu trabalho, com a sua carreira, em a sua missão de vida. A gente vê muito, esse mês inteiro, trabalhei com capacitação de empreendedores para a Prefeitura de Curitiba, que foi um momento muito rico, e muitos desses empreendedores comentaram, assim, que tinham ótimos trabalhos, ótimos empregos, mas que não fazia sentido, né, que tiveram depressão, enfim, doenças até físicas, pessoas que quase infartaram e que viram que não valia a pena, um trabalho que não faz sentido. E migraram para empreender ou estão pensando em empreender. Então, é muito bacana, né, as pessoas tomarem as rédeas e, de fato, se tornarem protagonistas da sua carreira, né, pensarem. É que muitas vezes, Ana, a gente não para pensar, nós não temos essa cultura, né, de parar para pensar e analisar, poxa, o que eu faço de bom, quais são as minhas habilidades, né? Onde é que eu posso melhorar? Eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe, como eu posso melhorar esses aspectos? Então, é importante, a galerinha que está ouvindo aqui a gente, está nos vendo, façam essa reflexão. Você sabe que a tua fala, ela vem de uma maneira tão casada com esse tema todo do protagonismo e também vem com uma situação que nós que estamos aqui falando sobre isso e todos que estão nos ouvindo falar, no mínimo a gente está fazendo um grupo de pessoas que tem a oportunidade de quebrar um ciclo, porque é da cultura do brasileiro não planejar. E quando a gente fala de protagonismo, a gente tem que falar de planejamento, gente. Porque senão a tendência é que a gente use muito a filosofia do Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar. E até, enquanto isso é samba, isso é maravilhoso. Agora, quando a gente traz isso para a vida real, isso é um pouco mais delicado. Por quê? Porque a gente tem uma questão também que não dá para deixar de comentar, que eu gosto muito de trazer, que é da neurociência. Quando a gente fala da nossa estrutura cerebral, existe uma nomenclatura que é a composição do cérebro do neocórtex, do límbico e do reptiliano, que eles chamam de cérebro trino. E o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de neocórtex, que é essa parte mais aqui da frente, a gente está falando de toda a questão relacionada à racionalização. Quando a gente fala do límbico, que está um pouquinho mais no meio ali do cérebro, a gente já está falando das emoções, ou seja, é quem administra as emoções. Só que quando a gente fala do cérebro reptiliano, que ele fica uma estrutura menorzinha, bem aqui no pezinho do cérebro, a gente está falando daquele cérebro que vem lá da época das cavernas e que aprendeu a nos ajudar a sobreviver. Ou seja, é esse pedacinho do cérebro que nos diz para lutar, fugir ou nos esquivar de algumas coisas. E aonde que eu quero chegar com isso, Carla e Neide? Eu quero chegar no ponto de que, se a gente não consegue identificar quais são as nossas potencialidades e o que nos faz chegar em determinado lugar ou não, que é neocórtex funcionando, límbico funcionando, o reptiliano ele vai com tudo. E ele vai fazer o quê? Ou que a gente lute, ou com que a gente fuja, ou com que a gente se esquive. E quando traz isso para a vida real, por exemplo, no trabalho, uma pessoa que não administra a sua carreira e deixa o chefe, porque daí nesse caso é chefe que faz isso, administrar a carreira, ou seja, faça isso, faça aquilo, você é bom para isso, não é bom para aquilo, sem que haja uma construção e um desenvolvimento, naturalmente passa pelo neocórtex, passa pelo límbico, o reptiliano vai dizer assim, Ana, eu preciso fazer você sobreviver. Então, ou lute com esse cara, ou fuja dele, ou se esquive. E daí, acontece que o comportamento, ele fica muito primitivo.
porque ele não tem esse refinamento. Então, falar desse reconhecimento de quais são as possibilidades que a gente tem de fazer diferente e de traçar essas metas, esses objetivos, fala também intimamente de questões relacionadas a estruturas cerebrais. Eu acho que alinhado a isso também, Ana, de você pegar seus instintos mais primitivos e acabar agindo por impulso, muitas vezes, né? Ou deixando que o externo comande a sua vida. Eu vou trazer aqui o comentário da Carolina Honório, eu acho que é isso, Honório e Carolina, mas acho que é Carolina Honório, né? Me corrija se eu estiver errada, Carolina. Ela trouxe assim, que muitas pessoas procuram rótulos, procuram títulos, né? Então, eu quero ser fulana XYZ, ser rotulada como tal, mesmo sem pensar que isso talvez possa não estar alinhado com ela, né? Mas eu estou buscando lá aquela posição que meu pai falava de carreira tradicional, eu quero seguir aquela carreira tradicional porque naquela época era legal, então, né? E muitas vezes acaba direcionando de forma incorreta, né? Ou que leva uma vida mais infeliz, né? Profissionalmente falando. Eu penso, Neide, que a Carolina ela tem toda a razão nessa colocação dela. Obrigada, Carolina, porque ela está trazendo uma perspectiva que também está relacionada, de novo, gente, à falta do autoconhecimento. Porque se uma pessoa ela é provocada a buscar por títulos, por exemplo, porque isso vai fazer com que alguém fique feliz e não ela mesma, a tendência dessa pessoa é que ela gaste um tempo muito importante, inclusive da vida dela, fazendo coisas que não fazem sentido, ou ainda tentando ser quem não é. E quando a gente não sabe quem a gente o que nós somos capazes de fazer, é muito mais difícil. Provavelmente todos vocês já ouviram falar de histórias de pessoas que fizeram coisas que teoricamente não fariam. Por quê? Porque tem aquela frase que diz assim: sem saber que era capaz, foi lá e fez. Então, quando a gente se dá conta que é capaz de fazer alguma coisa, ou no mínimo se permite fazer algo diferente do que tem feito sempre, e também sai daquela síndrome de Gabriela, de eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, tem um pouco disso. Eu uso alguns jargões aqui, faço algumas piadas nesse sentido, porque, novamente, os personagens, eles trazem muito disso para a gente e permitem que nós consigamos fazer essa tradução para a vida real, né? Tem uma pesquisa que eu queria compartilhar com vocês que fala sobre a questão de mudança de resultados, né? E a mudança de resultados intimamente baseada em quanto as pessoas sabem do que elas são capazes. Essa pesquisa ela foi feita em 2013 por uma consultoria chamada Bain & Company. Ela fez uma análise com 184 empresas globais falando sobre quais eram as barreiras ao sucesso das mudanças para que pudessem chegar em resultados superiores, né? E esse estudo fez com que eles identificassem padrões previsíveis de risco quando as pessoas não mudavam os seus comportamentos. E o número que se tem, Carla e Neide, é de que aproximadamente 65% das iniciativas de sucesso exigiram significativas mudanças no comportamento dos profissionais. Ou seja, se não existe mudança, e se a mudança não é baseada naquilo que eu me dou conta que eu sei fazer ou não sei fazer, a probabilidade de superar aquela linha de resultados, né? Eu tô sempre entregando, mas não supera, é por conta da falta da mudança no comportamento. E é o compromisso com a ação, né, Ana? Isso. É isso. O compromisso com a ação, pessoal, está intimamente relacionado com o que eu quero para a minha vida. Eu que atendo vários clientes em transição de carreira, ou seja, trabalhando com coaching de carreira, eu ouço muito isso. Ana, eu quero me comprometer com algo diferente, eu quero fazer algo diferente, do jeito que tá, para mim não funciona mais, aonde é que eu posso chegar? E aí, quando a gente olha possibilidades relacionadas ao termo de múltiplas carreiras, a gente pode falar também de, por exemplo, carreiras sem fronteiras,
significa que cada vez mais o não estar dentro de uma sala de escritório ou dentro de um grande espaço de uma companhia com aquelas mesas todas em formato padrão, permitem que cada um de nós se comprometa de maneira diferente com aquilo que hoje está sendo oportunizado. Eu penso, Carla, que essa palavra é bem importante. Quais são as oportunidades que estão aparecendo nesse momento? A chamada da nossa live ela é perfeita, que é porque a vida não vai parar. A vida não pode parar. Porque, como diz a Patrícia, que é uma das diretoras na HC Consulting, ela diz assim, exceto se o mundo acabar amanhã, que não é uma verdade, a vida continua, a gente tem que continuar fazendo as coisas, e o fazer as coisas é identificar que existe um espaço para que as pessoas possam se conhecer, as pessoas possam entender. E quando eu leio aqui alguns comentários, eu vou aproveitar para não deixar esse gancho passar, eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim, puxa vida, e como é que os líderes estão fazendo? Né? Algumas pessoas falaram assim, e os líderes e os gestores que não sabem dar feedback? Aí que também tem uma nova oportunidade, tanto de quem é o funcionário, vamos dizer assim, de poder dizer, chefe, né? Porque talvez nessa relação seja uma relação de chefe mesmo. Vamos conversar sobre o que está acontecendo? Diga para mim onde eu posso melhorar. O que eu fiz de melhor? O que eu não fiz, né? Então, a gente começa a observar essas grandes possibilidades, porque, novamente, o protagonismo ele não tem como fugir disso, porque senão a gente acaba ficando muito fragilizado, acaba ficando muito sensível frente a tantas mudanças, o tal do mundo VUCA, volátil, incerto, cheio de novidades, as tecnologias chegando cada vez mais para nos dizer, gente, não dá para vocês ficarem parados onde vocês estão, vocês precisam se movimentar, vocês precisam fazer diferente do que estava sendo feito até ontem. E como disse a Neide em algum momento, o futuro não é daqui 10 anos. Gente, o futuro é daqui 20 minutos. O futuro, ele é daqui a pouco. E enquanto a gente ainda tiver a percepção ou ainda acreditar que o futuro ele está muito longe, significa também que, de alguma forma, a pandemia não ensinou nada para a gente. Ana, quero trazer um gancho aqui também para retomar uma fala que você trouxe, que é da carreira sem fronteiras. Tá. E aproveitando essa pandemia, acho que nós temos assim muitos ganhos. E talvez a gente foque tanto no que não está legal, que não percebe das grandes possibilidades que nós temos. Vou trazer um exemplo de uma profissão que é o secretariado. Antes, a posição de um secretário teria que ser alguém lá sentado numa mesinha, tinha que ter um computador, tinha que estar na mesma sala do chefe. Hoje nós temos um secretário que pode estar lá na Índia, atendendo alguém aqui do Brasil. Nós podemos estar, vou parafrasear um professor do doutorado que ele falou assim, quero estar em Malta, na beira da praia. Sim, por que não? Se eu tiver com acesso à internet, se eu tiver tecnologia, eu posso trabalhar onde quer que esteja, e de forma globalizada. Eu não preciso mais me restringir a um local físico necessariamente. E eu acho que essa pandemia veio mostrar mais do que nunca essa possibilidade para todos nós, né? Eu concordo com você. A tua fala não podia ser mais encaixada nesse tema, porque isso já é uma realidade. Quando você diz que a pandemia trouxe para nós algumas possibilidades de entender formas diferentes de lidar com este mundo profissional, você está corretíssimo, você está com muita razão. E vou contar para vocês também um cenário que a gente vivenciou recentemente. A nossa estrutura na consultoria, ela estava baseada em ter escritórios físicos. E nós, de fato, tínhamos, e a gente ainda tem alguns. Até que a gente observou que, para poder ter a capilaridade que nós queríamos e ter todo o atingimento que nós queríamos ter de atingimento, tanto de pessoas quanto de empresas, isso não era necessário. E eu vou dizer para vocês que, nos últimos 2 meses, foram os meses que a gente teve resultados tão significativos em termos de entrega, em termos de atendimento, que a gente olhou e disse assim, gente, de fato, nós não precisamos estar fisicamente no mesmo local e pior, o melhor, eu diria, a gente não precisa nem geograficamente estar na mesma cidade. Eu conheço um profissional que ele tem uma secretária, ele mora aqui em Curitiba, ele tem uma secretária que mora em Porto Alegre. E tá tudo certo. Por quê? Porque
muitas atividades, elas já não exigem mais isso, e daí que a gente entra nas carreiras sem fronteiras. Esse é um termo, Neide, que ele iniciou lá em 1994, no Vale do Silício, quando os profissionais de TI começaram a perceber que, entre aspas, a simples troca de remuneração por um projeto entregue fazia com que eles não precisassem ser contratados e ter a sua carteira de trabalho assinada ou estar no mesmo ambiente físico. Claro, a gente também precisa lembrar que, assim, essa é uma tendência. Existe um estudo que diz que em menos de 10 anos, pelo menos 40% da população ativa em termos de trabalho já será um profissional atuando em regime de prestação de serviço, ou seja, regime PJ, e as pessoas, elas precisam começar a entender que essa é uma possibilidade. Importante, ela não é nem melhor nem pior, ela não é nem certa nem errada, ela é mais uma possibilidade, ela é mais uma frente de trabalho para que os profissionais também possam entender e compreender, de novo, usando uma fala que eu fiz agora há pouco, as perdas e ganhos de cada um. Por quê? Essa questão relacionada às carreiras sem fronteiras, Neide, ela exige do profissional o desenvolvimento de soft skills diferentes. Ou seja, quando a gente fala de soft skills, só para a gente estar na mesma página de conceito, hard skills estão relacionados com as questões técnicas e soft skills relacionadas às questões de comportamento. Então, assim, claro que o profissional que ele opta por ter esse trabalho dessa carreira sem fronteiras, ele precisa ter muito mais planejamento, ele precisa ter muito mais organização, ele precisa ter essa questão muito clara da mobilidade, ele precisa também se apropriar da autonomia que ele recebe para fazer isso, muito baseado no que o motiva também. Então, isso tudo volta na história do protagonismo, que é assim, o quanto eu tomo a decisão por um outro formato, seja ele melhor ou pior para uns ou para outros. Agora, como disse a Carolina em algum momento, o que vai ser bom para mim? O que vai trazer ganhos para mim? Verdade. Na verdade, Ana, mudar o mindset, né? Que geralmente a gente tem de um emprego formal, com carteira assinada, e pensar em outras possibilidades de contratos de trabalho, né? Isso vai, além do que a gente está conversando de carreira, de comportamento, mas do ponto de vista legal mesmo, né? Se abrir para essas possibilidades, né? A MEI, PJ, enfim, né? Trabalhar por projetos, não preciso trabalhar para a empresa. Eu posso trabalhar durante 3 meses executando um determinado projeto numa empresa nos Estados Unidos, né? Em Boston. Então, traz inúmeras possibilidades. É entender que o momento que a gente está vivendo é um momento difícil, tem inúmeras perdas, mas também tem alguns ganhos, né? Essa possibilidade que as empresas, né, está dando para os profissionais poderem trabalhar remotamente, que muitas empresas no Brasil, as grandes multinacionais, até boa parte da força de trabalho já atuava em trabalho remoto. Mas imagina, pessoal, são muitas empresas, as pequenininhas, que tinham grande restrição ao trabalho remoto e se viram, né? Ou é isso ou é nada. Né? Então, e as pessoas também acabavam. Possibilidades. E as pessoas também acabavam entendendo e acreditando, Carla, que você ter uma mesa, uma cadeira e um armário para guardar as suas coisas era aquilo que fazia de você estar de fato vinculado com a empresa. E isso não é uma verdade. Porque existem outros tipos de vínculos possíveis de serem desenvolvidos e de serem valorizados nesse tipo de relação. Então, quando você fala de mudança de mindset, fica para vocês que estão ouvindo a gente mais uma dica de livro, chama-se Mindset, de uma psicóloga norte-americana, e ela fala basicamente que existem 2 mindsets, o mindset fixo e o mindset de crescimento, e que as pessoas que têm o mindset fixo, elas têm uma dificuldade em compreender, inclusive, a tal aquele olhar do copo meio cheio ou do copo meio vazio, diferente do mindset de crescimento, que consegue compreender que existem essas variações, como disse a Neide, né? A pandemia, ela está trazendo para a gente algumas reflexões e alguns ganhos que talvez, se ela não acontecesse, muitas pessoas não teriam percebido isso. E daí é que entra
de fato, a questão do mindset, né? Tem uma coisa que é interessante de fazer um destaque aqui também, que é o seguinte: quando a gente está falando dessas carreiras sem fronteiras, e que, de novo, a gente pode trazer para algo muito simples e não pensar que sem fronteiras é só trabalhar com quem está lá na Índia, ou quem, né? Gente, o home office, ele é uma carreira sem fronteira. Simples assim. E a gente está vivenciando isso de uma maneira tão intensa, como disse a Carla, que inclusive empresas que tinham superestruturas, que pagavam fortunas em aluguel de prédios e de estruturas físicas, começam a ter uma flexibilização. Tem uma pessoa que eu conheço que hoje mesmo compartilhou comigo um cenário. Ela trabalha numa empresa aqui em Curitiba muito tradicional, e ela está há muito tempo querendo comprar um imóvel novo, e conversando com o chefe, ela falou assim: chefe, eu estou querendo comprar uma casa na praia. E daí ele disse: tá, mas não entendi por que você veio me perguntar isso. Então ela falou: por quê? Como é que vai ficar o nosso cenário aqui? Ele disse: compre, pode morar na praia. Se você estiver aqui em Curitiba 1 ou 2 vezes por semana, só talvez meio período, a praia, para quem não conhece, pessoal, a praia é muito pertinho aqui de Curitiba, dá 100 quilômetros, 110 quilômetros, mais ou menos, 1 horinha de carro tá aqui. Tem gente talvez que mora em cidades que só o deslocamento dentro da própria cidade dá mais do que isso, e ela vai comprar uma casa na praia. Ou seja, isso mostra que, independente se é uma grande empresa ou uma pequena empresa, se é uma empresa muito tradicional, uma empresa muito disruptiva, essa quebra da questão física e geográfica, ela é cada vez mais é, importante e pertinente das pessoas começarem a entender e compreender. Olha que legal aqui, o Lucas já leu o livro, está dizendo que recomenda o livro, vale super a pena mesmo, Lucas. O Lucas é nosso aluno de contábeis, ele está lá em Sorocaba. Um abração para você, Lucas. Ele mandou ali no link, eu estava só esperando a oportunidade. Mas eu queria trazer aqui uma outra questão, né? Que a gente está falando de múltiplas carreiras, de protagonismo, sair da posição de vítima, de autoconhecimento. Meninas, vocês concordam que vai se destacar a partir desse momento quem sim tiver muitas habilidades, várias soft skills, principalmente, né? Saber se portar, né? Ter inteligência aí para lidar com o emocional, que às vezes a pressão é muito grande, mas e habilidades hard skills, né? Que são as competências mais técnicas. Mais técnicas, mas né? Não pessoas que trabalham de forma superficial, mas pessoas que conheçam profundamente o que estão falando. Então, se você está se preparando, por mais que você tenha múltiplas carreiras, não significa saber um pouquinho de cada um, igual a síndrome do pato que a Ana falou, né? Que as empresas, elas esperam ainda que sim, você não pode ser leviano naquilo que você está falando, você tem que ter propriedade de conhecimento, né? Neide, eu concordo e assino embaixo, e volta no que falávamos no início dessa nossa conversa, que não significa fazer bico, não significa que eu posso sair fazendo tudo, porque senão todo mundo podia colocar no currículo que é mecânico da NASA, todo mundo podia dizer que é neurocirurgião, mas como é que você sabe? Eu assisti um vídeo no YouTube que me mostrou como é que isso funcionava. E não é esse o tema. De fato, essa questão de aprofundamento faz com que as pessoas elas possam se tornar autoridades naquele tema. Quando a gente tem falado, e para quem tem acompanhado muito as questões relacionadas a essa parte do marketing pessoal, né? O quanto muitas pessoas estão investindo na sua imagem, se tornar uma autoridade no tema é o caminho para você poder se destacar de fato. E ser uma autoridade no tema não significa dizer que tem que ser um PhD naquele tema, e sim ser uma pessoa que tenha propriedade para falar sobre o tema e que também possa usar a sua própria história para contar. Porque de nada vai adiantar querer trazer um monte de regras ou querer trazer um monte de novas perspectivas baseadas no achismo. Eu tinha um professor que quando a gente dizia, né, estava lá na aula e tal, a gente dizia: professor, eu acho isso. Ele respondia assim: não ache nada, porque se você achar, devolva porque não é teu. Então, essa questão de achar as coisas já não tem mais espaço.
para achar. Cada um que quer se posicionar, precisa se posicionar de uma maneira concreta, de uma maneira com base, né, de maneira que tenha estrutura. Você falou uma palavra super importante, Neide, não dá para ser leviano, e não dá para ser raso, porque gente rasa tá cheio. Eu digo para os meus clientes, especialmente os clientes de transição de carreira, você precisa se destacar dos outros, porque gente fazendo a meiuca tá cheio de gente que faz o meio do caminho. Você precisa ser a pessoa que faz acima disso. Eu acabei respondendo antes de você, Carla. Ah, sem problemas, Ana. Mas muitas vezes o profissional ele fica pensando em desenvolver algo inovador, mirabolante. Gente, foca no que você sabe fazer e faz bem feito. Sabe? Bem feito, com profundidade. E só, não precisa ficar inventando história. Não, faz o bem feito. E é importante também estruturar bem o plano de ação, né? Quando você pensa na tua carreira, né? Estabelecer as suas metas, o grau de comprometimento que você tem com essa meta, né? Normalmente, o nosso grau de comprometimento vai ao encontro daquilo que realmente nos dá prazer. E estabelecer prazo, né? Início, meio e fim. Porque se a gente não se compromete, a gente vai, deixa e vai procrastinando, né? Então, esse prazo é importante, tá? Nesse mundo, né, que a gente está vivendo não só de questão de soft skills, mas uma habilidade técnica que é importante que vocês desenvolvam, competências digitais, né, você poder ter informações de modo que você consiga, talvez, participar de uma reunião por webconferência, enfim, saber usar essas ferramentas de uma maneira adequada, né, usar o LinkedIn. Se, por exemplo, você for convidado, for participar de um processo seletivo, participar por meio de vídeo currículo, fazer o seu vídeo, como é que você vai fazer isso? Então, é importante desenvolver algumas competências técnicas vinculadas a essa competência digital, né? Já que isso vai ser muito exigido de vocês. É isso. Se limitar a algumas coisas vai fazer com que quem se coloque nessa posição, infelizmente, fique para trás. E, gente, é importante dizer que a transformação digital não significa que você tem que ser um hacker, que você tem que ser um programador, que você tem que ser uma pessoa super aprofundada em termos de tecnologia da informação. E sim que você esteja caminhando conforme as novidades elas vão caminhando. Eu digo para vocês, já ouvi várias vezes pessoas dizerem assim para mim, essa bobagem aí de LinkedIn, isso daí não serve para nada. Gente, a quantidade de pessoas que eu e a minha equipe abordamos pelo LinkedIn, quando na nossa consultoria a gente faz processos seletivos, é uma coisa absurda. E sabe o que é mais absurdo? Eu vou dizer para vocês, é absurdo quando a gente aborda as pessoas no LinkedIn e elas não respondem. Ou elas respondem dizendo assim: estou trabalhando, não quero falar sobre este tema. Pessoal, hashtag fica a dica. Se um headhunter te procurar, conversa com ele. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil e muito mais rentável, eu diria, usando um termo financeiro, mas assim, rentável do ponto de vista dos ganhos, você fazer uma mudança de emprego enquanto você está trabalhando do que quando você está desempregado. E eu já vivenciei cenários em que, quando eu abordei a pessoa para ela participar de algum processo e ela estava trabalhando, ela disse, não quero falar sobre esse assunto, eu estou muito bem sentado. E depois, quando ela estava buscando, ela me procura e diz, Ana, pelo amor de Deus, você consegue uma vaga para mim? Ou seja, é sempre identificar que quando a gente fala de novas oportunidades, a minha avó sempre disse, cavalo encilhado passa uma vez só, gente. Então, quando a gente fala dessa transformação digital que também está envolvida com o novo momento e que está envolvido com o protagonismo de carreira, significa, você não precisa ser um super expert em TI, você precisa sim acompanhar o que tem aí de tecnologia, o que tem de ferramentas para te apoiar nesses processos todos, inclusive de autoconhecimento, inclusive de busca de informações para protagonismo, inclusive relacionado à mudança de carreira também.
Eu fico no mudo aqui para não pegar ruído externo, tá? Às vezes eu estou aqui falando e vocês não estão me ouvindo, né? A tecnologia. A gente já está caminhando para a finalização. Eu acho que a abordagem da Ana e da Carla aqui trouxeram dicas valiosíssimas e importantes para todos nós, né? A gente se inclui nisso constantemente. E aí, só para fechar, a questão da imagem também, que você usou o LinkedIn, tem Facebook, a imagem do que você, profissional, está querendo mostrar para o mercado. De novo, nós não conseguimos dissociar a Neide do Facebook, da Neide do LinkedIn, da Neide do papel. Isso é uma coisa. E a outra coisa que eu queria, só para fechamento também, do que colocar num currículo para se vender aí adequadamente, né? Que a gente comentou que se você for, por exemplo, um profissional buscando um cargo já mais elevado em contabilidade, e você colocar que tem Excel avançado, não vai fazer diferença nenhuma, porque já é implícito, é intrínseco que você precisa saber. Essa é uma habilidade requerida, é o básico que você precisa saber, não é isso, Ana? Aí, se você puder só fechar com esse contexto, a gente já vai caminhando para a finalização. Aí, passou rápido, né, gente? Super! O papo, quando é bom, a gente não vê passar, né? Você está corretíssima, Neide. Quando a gente fala de currículo, eu vou trazer para vocês algumas dicas rápidas e que vale a pena anotar. E, obviamente, quem gostar dessas dicas e quiser saber mais, também acompanhar nas redes sociais, me acompanhar a HC Consulting, fazer contato, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala de currículo, tem algumas coisas que precisam ser levadas em conta, já que a gente fala de protagonismo de carreira. Primeiro ponto quando vocês forem se apresentar primeiro, o formato do currículo, pessoal, ele precisa ter a cara de vocês. Não queiram pegar um currículo muito rebuscado se você é uma pessoa super moderna, ou não queira pegar um currículo super disruptivo, cheio de imagens, se você, de repente, é um profissional de uma cadeira um pouco mais tradicional. Esse é o primeiro ponto. O teu currículo, ele precisa ser tipo a tua foto 3x4, tem que ser você. Bateu o olho e sabe que é o currículo da Neide, da Carla, da Ana. Segundo ponto, pessoal, quando forem falar de fazer currículos, cuidem com aquele cabeçalho, que é quando vocês contam o nome e tal. Menos é mais. Nome, telefone de contato, e-mail, idade, onde mora, essas informações elas já são suficientes. Não precisa botar endereço, cidade, rua, se tem filho e se não tem, nada disso. E detalhe, tá? Pode parecer bobo que eu vou dizer, mas põe um contato que a gente consiga falar com vocês, porque tá cheio de gente que põe contato que não existe no mundo, né? Ah, Ana, mas poxa, foi um erro de digitação. Não foi protagonista da sua carreira, porque se você errou na digitação e não fez uma revisão do seu currículo antes de mandar, você está deixando no colo de Deus que alguém consiga te achar para uma oportunidade. Outra coisa que vale a pena destacar tenha sempre um currículo que conte daquilo que você fez. Não adianta você colocar uma vasta lista de coisas, de empresas por onde você passou, se você não contar o que você realizou. Então, usem sempre referências de projetos e de entregas que vocês fizeram, especialmente quando a gente fala ali na primeira parte, que é o resumo das qualificações. Quando a gente fala das empresas por onde passaram, mais uma dica, usem sempre verbos para iniciar as frases contando o que vocês fizeram. Verbos como desenvolver, aplicar, fazer gestão, verbos. Essa é a dica de ouro para começar a descrição das atividades que vocês desempenharam nas empresas. Contem o que vocês fizeram de formação acadêmica, é importante, isso é super relevante para algumas posições. Lembrando, como disse a Neide, se você está sendo contratado como um contador sênior numa empresa e contar que você tem Excel avançado, não faz sentido, isso está intrínseco. Agora, contar que você tem uma certificação internacional diferente de alguma coisa, faz todo sentido. Lembrem, pessoal, o currículo é o documento que você tem para se vender para o mercado e mostrar para o recrutador que você é melhor do que os seus concorrentes. Então, essas dicas simples já vão ajudar vocês com certeza. Duas últimas para a gente encerrar. Foto. Nem sempre ela é bem vista. Algumas empresas pedem, e se elas pedirem, coloquem. E lembrem, se for
para pedir, se alguém pedir foto, foto para essa necessidade, né, gente? Nada de pegar foto vestida de noiva, ou aquela fotinha de quando você se formou há 10 anos atrás, que já nem é você mais. Então, foto para questões de LinkedIn e de currículo, elas têm que ser para este fim. E a última dica sobre pretensão salarial: não precisa ter essa informação no teu currículo, exceto se a empresa pedir e queira que você deixe registrado. Senão, essa é uma informação que nesse primeiro momento é irrelevante. Sensacional, acho que essas dicas são valiosíssimas aí e a galera vai fazer um bom uso. Acabou o nosso bate-papo, passou voando. Quero agradecer imensamente a participação de todos aqui, os que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Ana, gratidão, sem palavras, a palestra foi maravilhosa. Carla, sensacional. Muito, muito obrigada, meninas. Eu tenho certeza aí que nós conseguimos atingir o público de maneira muito assertiva e lembrando sempre que o nosso propósito aqui é trazer positividade e mostrar que nós todos podemos fazer a diferença aí e que esse momento pode sim ser um grande divisor positivo para a vida de todos nós. Sem dúvida. Deixo a palavra com vocês, meninas, para se despedirem. Só agradecimentos de novo, Neide, que articulou para que eu pudesse estar aqui hoje, o Ninter, obrigada pela confiança, torço que essa seja a primeira de muitas. Fazer esse tipo de parceria é algo que eu considero muito e que eu dou muita importância, porque eu sempre acredito que nas parcerias que são feitas com qualidade e com transparência, ela é sempre uma parceria muito mais duradoura. Então, obrigada, Uninter, pela oportunidade, pela confiança, e todos que estiveram aqui com a gente. É tão legal ver quando a gente vai olhando do ladinho tantos comentários, a gente não consegue ler todos, mas muitos eu li e consegui identificar a relevância do conteúdo que a turma que está com a gente também trouxe. Obrigada por tudo isso. Obrigada a todos, obrigada, Neide, pelo convite. Ana, foi um prazer te conhecer. Obrigada. Foi um prazer. Até mais, galera. Tchau, obrigada. Tchau.